Olá, sou a professora Francisma e agora vamos continuar com o conteúdo de função do primeiro grau, certo? Especificamente falando sobre coeficiente linear e o zero da função. Vamos lá? O coeficiente linear, ele determina em que ponto, da reta, no caso aí do eixo de y, a nossa reta, que é o gráfico, tá, dessa função, ela vai estar cruzando. Nesse caso aqui, olha, nós temos aqui, a nossa reta vertical, certo? E ele vai estar determinando aqui, ó, em qual desses valores aqui, ó, a reta vai estar cruzando, tá? Esse eixo de y, certo? E quando acontecer isso, isso quer dizer que o valor de x será igual a zero, ok? Então, vamos ver agora aqui um exemplo, certo? O exemplo 1. Eu tenho aqui essa função, No caso, função de f que é dado, no caso aqui, em função do x igual a 2 vezes x mais 3, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar esses coeficientes, No caso, nós temos o coeficiente a, que é igual a 2, e temos o coeficiente b, que é o nosso coeficiente linear, certo? Então, aqui, ó, vou só circular aqui. Então, é sobre esse coeficiente que nós estamos falando agora, ok? E para que ele serve? Ele serve justamente para a gente nos dizer aqui, ó, aqui no plano cartesiano, em que momento, a reta, ela vai estar cruzando, tá? Esse eixo, ok? Nesse caso, a gente já está vendo aqui que o nosso aqui, valor de B é o quê? É 3. Se ele é 3, isso quer dizer que o nosso... Deixa eu só aqui rapidinho a canetinha. Então, se aqui o valor de B, ele é igual a 3, quer dizer que o nosso ponto aonde a reta, no caso, vai estar cortando, vai ser aqui, ó, nesse ponto onde a reta vai estar cruzando esse eixo de y, certo? E isso também nos diz que o quê? Que o valor do x, nesse caso, é igual a zero, certo? Então, aí, nós vamos estar mostrando aí, ó, que a reta vai passar exatamente em cima desse ponto. E aí, no caso, por que essa reta, nós colocamos nesse sentido? Essa reta, ela foi colocada nesse sentido porque ela é uma reta crescente. Por que ela é crescente? A gente viu que aí que o coeficiente A é igual ao quê? A 2 positivo. Se ele é 2 positivo, quer dizer que ele é maior que zero. Então, sempre que você tiver aí o valor do coeficiente angular, tá, maior do que zero, quer dizer que você tem aí uma função, tá, crescente, certo? Então, por isso, a nossa reta, ela tem que ser passada nesse sentido, ok? Aqui eu não estou, no caso, demonstrando a reta por completo, por quê? Porque a intenção é apenas demonstrar, tá, o ponto no eixo de y que essa reta está cruzando, tá, esse ponto, ok? Vamos agora para o segundo exemplo. Segundo exemplo aqui, nós temos uma outra função, Porém, essa função, a gente está vendo que o coeficiente, no caso angular, ele vai ser negativo. Então, logo de antemão, eu já sei qual vai ser o sentido da nossa reta, No caso, a reta aqui, ela vai ter o quê? O sentido decrescente. Por quê? Porque o coeficiente aí é menor do que zero, ok? E o nosso coeficiente B, ele vai estar indicando exatamente onde no eixo de y, essa reta vai estar cortando, certo? Esse eixo, ok? Vamos aqui para o nosso plano cartesiano. Então, nosso valor do coeficiente B é 2 positivo. Então, isso quer dizer que ele está bem aqui, ó, certo? Então, aí a nossa reta, ele vai estar cortando exatamente aqui nesse ponto, ó. Esse ponto quer dizer aqui também, se o valor, no caso do B é 2, quer dizer que o valor de x aqui vai ser igual a zero, certo? Então, como eu posso dizer que são as coordenadas, tá? Aqui, no caso, com o coeficiente linear. Eu posso dizer aqui
que esse B é, na verdade, o valor de Y. Se ele é o valor de Y, eu vou colocar aqui ele dentro, né, das nossas coordenadas. No caso aqui, o primeiro valor é de X, que é 0, e o nosso segundo valor é 2. Então, essa são, no caso, é a coordenada, tá, desse ponto aqui, aonde a reta vai estar cruzando esse eixo de Y, ok? E o sentido, no caso aqui, da reta que vai estar cruzando esse eixo, ele vai ser o quê? A gente viu que o nosso coeficiente é o quê? Menos 1. Se ele é menos 1, quer dizer que ele é menor, deixa eu ajeitar aqui meu menor que 0. Ou seja, ele é decrescente, né? Ok. Se ele é decrescente, então ele vai ser passado nesse sentido aqui, ó. Certo? Então, seria nesse sentido, ok? Então, aqui a gente novamente só está demonstrando aonde no eixo de Y, tá? A reta vai cortar, certo? Cruzar aqui esse valor, certo? Então, por isso, eu não coloquei toda a reta, tá? Porque a gente vai ver agora o zero da função, que vai estar demonstrando aonde no valor, né? No eixo de Y, essa reta vai estar cruzando esse eixo, ok? Pronto, agora sim nós temos o zero da função. O que é o zero da função? Zero da função, na verdade, é a raiz, tá? Da função do primeiro grau, ok? E o que ela faz? No caso, qual é a importância dela, né? A importância dela é justamente na determinação do ponto, tá? Que a reta vai cruzar o eixo de X, né? A gente viu que o coeficiente linear determina o ponto aonde a reta, né, cruza o eixo de Y. Já aqui ele vai demonstrar, no caso, aonde ele vai, no caso, cruzar o eixo de X, ok? Que pode ser, por exemplo, em qualquer um desses valores aqui, tá? Na reta do eixo de X, ok? Então, vai ser aqui que nós vamos estar demonstrando, certo? Aonde ele vai estar cruzando, tá? Algum desses pontos no eixo de X. Ok? Pronto. Então, aqui, zero da função, né? Nós temos aqui um exemplo, certo? Aí, no caso aqui, a função é igual a 2x mais 3, ok? Vamos determinar aí os coeficientes, né? Nós temos aqui o coeficiente a igual a 2 e o coeficiente, certo? Aqui, ó, coeficiente linear igual a 3, ok? E agora, nós podemos estar fazendo aí o cálculo do zero da função. O que a gente viu? A gente viu que o zero da função é, na verdade, a raiz da função, ou seja, exatamente o ponto aonde a reta vai estar cruzando esse eixo de X, ok? E nesse momento que ela cruzar o eixo de X, quer dizer que o valor, tá, do Y vai ser igual a 0. Então, aqui, né, no lugar aqui de f de x, eu posso estar colocando aqui, no caso, 0, né? Então, quando eu calculo aí o zero da função, estou calculando a raiz. Ou seja, eu estou determinando aqui que o valor de y é igual a 0. Então, eu pego aqui, ó, e substituo esse símbolo, tá? Pelo valor de 0. E aí, eu continuo, certo? Aqui, no caso, a nossa função como uma equação, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou só inverter os membros, porque eu quero isolar x no primeiro membro. Então, aqui vai ficar 2x mais 3, certo? Deixa eu só corrigir aqui. Igual a 0, certo? Então, nossa intenção vai ser isolar esse x. Para eu isolar esse x, eu preciso fazer o quê? Trocar esses termos de membro, e quando eu fizer isso, eu vou estar fazendo a operação inversa, ou a gente pode dizer também que a gente vai estar aí tendo o oposto desses valores, ok? Então, nesse caso aqui eu tenho mais 3, eu vou passar ele para o segundo membro, tá? No caso, o oposto dele, certo? Então, nesse caso aqui vai ficar 2x igual ao quê? Menos 3, ok? Porém, aqui a gente vê que o x ainda está acompanhado de quem? De 2. O 2 está multiplicando x. Então, ele vai ter que mudar de membro. Porém, ele está multiplicando, vai passar a fazer o quê? Uma divisão. Ok? Então, aqui eu posso dizer que eu tenho x igual a menos 3.
dividido por 2. Se você fizer aí a divisão, você vai ter aí menos 1,5, certo? E aí, a partir desse valor, tá? Você vai estar determinando aí onde exatamente a reta vai estar cruzando o eixo de X, certo? Então, nesse caso, nós vamos ver aqui que é menos 1,5. Então, quer dizer que ele vai estar mais ou menos aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, certo? Ele vai estar entre o valor de menos 1 e menos 2, ok? Porém, aqui eu já posso também determinar um outro ponto, né? Que essa função já me traz, né? Que é o quê? O coeficiente linear. Ele já está me dizendo aonde essa reta também vai cortar aqui o eixo de y. Nesse caso, ele vai cortar aqui, ó, exatamente aqui no 3. Pronto. Então, com esses dois pontos, eu já posso determinar, tá? Aonde a minha reta vai estar passando nos dois eixos, ok? Então, agora só falta a gente saber o que? Se essa reta é crescente ou decrescente. Então, pelo coeficiente A, que nós vimos aqui que é 2, nós já sabemos aqui que ele é o quê? Que ele é crescente, né? No caso aí, essa reta, ela vai ser crescente. Então, ela vai ser nesse sentido aqui, ó. Pronto. Então, está aí, tá? No caso, o gráfico dessa função. Vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, nós temos aqui a função igual a menos x mais 2, certo? Aí vamos determinar os coeficientes, né? Coeficiente aqui A, a gente já está vendo que é negativo. E aqui nós temos o coeficiente B, ok? E agora nós vamos calcular o zero da função, que é a mesma coisa que raiz da função, certo? A gente já viu que o zero da função quer dizer aqui que a gente vai substituir aqui por zero, certo? Ficando aqui menos x, ó, mais 2. Então, nós vamos ter aí, tá? No primeiro membro, esse zero igual a menos x mais 2. Porém, eu vou querer isolar o x no primeiro membro, então eu posso estar invertendo os membros, certo? Sem alterar o valor dele. Então, aqui fica menos x mais 2 igual a zero. Pronto, agora eu vou fazer o isolamento, tá? Dessa variável, ok? Fazendo o quê? A operação inversa, tá? Dos termos. Nesse caso, eu tenho mais 2, vai passar para o segundo membro, menos 2. E aqui vai ficar menos x igual a menos 2. Aqui o 2 estava positivo, passou para cá, menos, tá? E aí, estou percebendo aqui que o nosso x está negativo. Por que ele está negativo? Isso significa que x está sendo multiplicado por quanto? Por menos 1, certo? Então, eu vou ter que também transferir esse menos 1 para o segundo membro, fazendo a operação inversa. Se ele está multiplicando, ele vai passar a dividir. Então, aqui vai ficar igual, no caso aqui, ó, menos 2, né? Aí, menos 1. Pronto. Então, menos 2 dividido por menos 1, nós vamos ter aí, na verdade, o quê? 2 positivo. Lembrando a regrinha de sinal, né? Menos com menos, né? Na divisão, é igual a positivo. Ok? Então, 2 dividido para 1, 2. Pronto, achamos aqui a nossa raiz, certo? Achando essa raiz, nós vamos para o nosso plano cartesiano, ok? E a partir dele, construir o nosso gráfico. Ok, então aqui eu já sei exatamente onde essa reta vai cortar o eixo de X. No caso, ele vai estar cortando aqui. Deixa eu só apagar aqui o que eu acabei de borrar aqui, ó. Então, ele vai estar cortando aqui exatamente, ó, aqui, ó. Vai estar nesse ponto aqui, ó, certo? Então, essa aqui é a nossa raiz, ok? Então, essa é a raiz. Só colocar aqui pra gente lembrar. Então, essa é a nossa raiz. Ok? Então, aqui, quando eu encontro o valor da raiz, isso quer dizer que o valor aqui do nosso y vai ser o quê? Igual a zero. Isso aqui, no caso, vai ser igual a zero e o valor de x igual a 2. Ok?
No caso, a gente já pode determinar o outro ponto pelo coeficiente linear. Aqui está dizendo que o nosso coeficiente linear é 2. Então, aqui também eu já posso determinar um outro ponto, tá? Que a reta vai estar aí cruzando o eixo de Y. Então, esse aqui vai ser o ponto onde vai estar, né, cruzando esse eixo. Pronto. A partir desses dois pontos, nós podemos estar aí determinando a nossa reta, que é o gráfico da função. Ok? Porém, eu preciso saber se ela vai ser crescente ou decrescente. E quem é que nos dá essa informação? O coeficiente angular. Nesse caso, o coeficiente é, no caso, igual, né, a menos 1, ou seja, quer dizer que é menor do que 0. Então, eu posso dizer que essa função, ela é o quê? Decrescente, certo? Se ela é decrescente, ela vai passar nesse sentido aqui, ó. Pronto. Está aí o gráfico da nossa função. E é isso, gente.